Mas, professor, esta é uma realidade, um fenómeno que o professor conhece bem. O que é que o Irão pretende transmitir com esta mensagem? É começar desde já a espalhar o terror? É espalhar o terror porque o terrorismo alimenta-se da quebra de confiança nas instituições. Mas este caso é mais grave, Janete. O que acontece é que os países vizinhos, que são países árabes, apostaram no turismo, apostaram no prazer, naquilo que se chama uma moral hedonista, o carpe diem, o aproveita o dia de hoje, o saboreia o prazer imediato. E, por isso, se tornaram paraísos turísticos. Ora, isto vai contra o modelo defendido pelo regime teocrático do Irão, que aponta mais para uma vida mais comedida, mais contida, menos expansiva, mais virada para a alma, para o interior. Mas esta do que mensagem para o exterior. em concreto não é para o Ocidente? É primeiro de tudo para os países vizinhos, para o Dubai principalmente, para todos os sítios que até há pouco tempo eram tidos como amigos. Exatamente, mas o problema é que os nossos telespectadores sabem, se forem uma agência de viagens, veem os destinos de férias e veem vários destinos nesta zona. Porquê? Eram vistos como um paraíso. As praias com água de temperatura muito elevada, portanto, instalações turísticas de grande qualidade. O prazer. E isto vai contra a moral, como eu digo, contra aquilo que é o modelo do regime teocrático. Depois, sim, depois é a expansão, é passar para o Ocidente. E para quê? Para tentar controlar, eu não posso ser controlar, para tentar interferir no modelo de vida ocidental. Um modelo de vida que é apresentado como virado para o pecado, para o prazer, para a luxúria e não para os valores verdadeiros que o regime teocrático defende. Então é evidente que os parques, como por exemplo, eu vou dar um exemplo só, o Euro Disney, acaba por ser um símbolo a abater, porquê? É um símbolo do capitalismo e do prazer. E depois o que é que acontece? Na perspectiva do Irão, é um elemento que serve para, em vez de instruir e de educar as gerações mais jovens, não, serve-se daquelas cores, daqueles bonecos animados, daqueles espetáculos para quê? Para vender uma mensagem nova, uma cultura nova, uma cultura de prazer. E isto, para um regime muito fechado, é uma afronta. Eles entendem que o modo de vida ocidental não é por acaso que o Boko Haram se chama Boko Haram. Significa a educação ocidental é um pecado. Pecado no sentido de quê? Da promiscuidade entre rapazes e raparigas na mesma sala. Nós temos de perceber que estas culturas, quando levadas ao extremo, acabam por quê? Por ter uma posição fundamentalista e o Ocidente é visto como um elemento que tem de ser abatido porque está a levar à quebra da moralidade. Repare, há aqui no Ocidente, uma das questões que se me colocou é porque é que raparigas educadas no modelo ocidental se sentiam atraídas pelo terrorismo, pelo Estado Islâmico, e a grande resposta, sabe qual foi? É que estavam desencantadas com o modelo de vida ocidental. Quer dizer que eram pessoas que se tinham radicalizado, se tinham fundamentalizado, e aquilo que no Ocidente, sejamos claros, a posição da mulher no Ocidente já é, sob o ponto de vista legal, igual à do homem. Mas, na realidade, ainda não é. Ainda está numa posição de subalternidade. Continuamos a ter, mesmo no Ocidente, ainda uma cultura muito, muito patriarcal, muito ligada, portanto, à figura do homem. É evidente que, nestes países, é muito maior a discrepância. Pois, e eu não percebia porque é que gente educada neste modelo ocidental se fugia para um modelo em que a mulher é considerada como uma figura subalterna, que tem de lutar para conseguir o respeito da comunidade. E a razão foi esta. Dizem que estão fartas deste modelo ocidental que não trata o homem como homem e a mulher como mulher. Mas ainda assim preferir ir para pior, onde essa discrepância mais vincada... Janete, isto é um retrocesso civilizacional, mas que o fundamentalismo explica, cria uma lógica. Esse é o problema. Nós, para percebermos o terrorismo, temos de perceber a lógica que subjaz ao terrorismo, que é trocar aquilo que, no modelo ocidental, é um bem por aquilo que no modelo ocidental é um mal. Mas eles invertem o sentido das coisas. E este dado é muito importante porque mostra o quê? Que tudo o que seja
hipermercados, seja concertos, seja reuniões que tenham a ver com o prazer, com o usufruto, passam a ser vistos como mau, algo que desencaminha a juventude. E, repare, não é por acaso que muitos dos raptos, por exemplo, do Boko Haram, em escolas, em miúdas de primeiro ciclo. Porque é aí? Por uma razão simples, para terem tempo, segundo eles, de as educar naquela que é a verdadeiro sentido de vida. É evidente que isso a um ocidental é uma afronta, mas o que percebemos é que vamos ter de conviver com esta ameaça e, repare, não sendo comum a todos os muçulmanos, há muçulmanos que respeitam a sua tradição e respeitam os valores ocidentais, a grande verdade é que os fundamentalistas de qualquer um dos lados nunca aceitam o outro. Porquê? É a mesma história dos populistas. Não têm adversários, têm inimigos. E o inimigo, na perspectiva do Irão, é o quê? É o modo de vida ocidental. Portanto, começam pelos vizinhos, a seguir irão para aqueles que são os lugares de prazer no Ocidente. Não deixa de ser curioso essa questão dos vizinhos, porque o Ocidente, em geral, acaba sempre por ser um alvo, de uma forma ou de outra, e prioritário. A questão agora dos vizinhos é que suscita aqui alguma... Porque significa para eles, para o Irão, que os vizinhos estão na via do pecado. Significa que ao abrir ao turismo... E o que é que pode acontecer? De que forma é que podem agora expandir esta ameaça aqui em termos... em forma de mensagem para uma ação concreta? Exato. Expandem tanto regionalmente como globalmente. Nesta perspectiva vão servir-se dos lobos solitários, das redes crime organizado, de terrorismo organizado, para quê? Para levarem a cabo atentados. Mas vão simultaneamente também atacar os países vizinhos. Os hotéis, por exemplo, as estâncias de turismo, os resorts, vão ser atacados, claramente. Porquê? Porque não basta destruir os centros que produzem ou que estão ligados à indústria petrolífera ou de gás. É preciso mais, é preciso mexer nas mentalidades e chegar a obrigar aquelas populações a optarem novamente para aquilo que eles consideram ser o caminho da verdade, o caminho que, na perspectiva deles, poderá levar à salvação. É uma situação que tem de ser acompanhada porque terá um impacto enorme sob o ponto de vista do turismo. Porquê? Repare, eu costumo dizer que o terrorista não é apenas o que faz o atentado, é o que ameaça fazer o atentado. Porque quando se faz a ameaça, imediatamente se cai a confiança da população nas instituições. Sabe, nós nos aviões não podemos levar líquidos na cabine. A razão foi muito simples. Os serviços secretos ingleses... Exato. Foi a partir de 11 de setembro? Foi antes. Foi antes ainda? Não, foi depois, foi em 2006. Pois, eu creio que sim, que foi em 2006. Foi uma resposta ao 11 de setembro. Não, foi em 2006, porquê? Os serviços secretos britânicos descobriram que um grupo terrorista ia fazer explodir um avião entre Heathrow e Nova York, ou Washington. Entre Heathrow e os Estados Unidos. Usando o quê? Explosivos líquidos. A partir daí, eles evitaram o ataque, prenderam os terroristas, abortaram, portanto, o avião fez o trajeto normal. Mas a partir daí nós trocámos a liberdade de poder levar a nossa água por uma liberdade maior, que é conservar a nossa vida. É uma realidade com a qual todos nos confrontamos hoje em dia ainda. E porquê é que nos confrontamos e porquê é que aceitamos? Aceitamos porque o bem maior que temos é a vida. E a vida só se mantém enquanto houver segurança. Em nome da segurança, nós abdicamos de parte da nossa liberdade. E isto mostra o quê? Que nos condicionaram. Ora, se este é um condicionamento pequeno, que apenas incomoda e percebemos que é para o nosso bem, se ir a um parque de diversões for sinónimo de correr um risco, nós vivemos numa sociedade de risco. E numa sociedade de risco é evidente que os grandes beneficiados são quem? São os terroristas. Porquê é que são os terroristas? Porque criam a ameaça do perigo. É esse o seu propósito. Ameaça é o risco. Muito bem. Esse é apenas um preço a pagar por esta guerra, professor. Há outros? Há outros e aí temos já um. Eu pedia que passassem então agora o outro gráfico. Porquê? O outro gráfico mostra claramente, isto é aquela sigla que ali está, é muito fácil, é em inglês, é Title Transfer Facility. Basicamente, nós percebemos o que é
quanto é que custa o gás liquefeito. E nós percebemos, está aqui a evolução ao longo do tempo, é evidente que tem subidas e tem descidas, mas nós percebemos o valor que está atualmente. E o que acontece é que o ataque, agora que o Irão fez àquele que é o maior centro de produção de gás liquefeito, é um centro, por exemplo, para os nossos telespectadores ficarem com uma ideia, dá para abastecer o mundo durante 13 anos. 13 anos. O que é que acontece? Por causa destes ataques, se o Estreito de Hormuz estiver fechado 10 semanas, e 10 semanas, como nós sabemos, são só apenas 2 meses e meio, 10 semanas, o que é que acontece? Neste momento, o preço que está em megawatt-hora deste gás é qualquer coisa como 29 euros. Se estiver fechado 10 semanas, prevê-se que o preço passe para 500 euros megawatt-hora. Passar de 29 euros para 500 euros é multiplicar quase por 20. E é evidente que ao multiplicar por 20 vai ter reflexos em tudo. Portugal, num primeiro momento, está mais liberto. Porquê? Nós importamos o gás liquefeito, principalmente dos Estados Unidos e da Nigéria. Mas repare, na Nigéria está o Boko Haram. Vamos ver quanto tempo é que podemos continuar a importar a partir da Nigéria. E depois há outro elemento. Quando sobe o preço num lado, é normal que vá subir também noutro. Claro. E subir de 29 euros por megawatt-hora para 500 euros megawatt-hora é uma catástrofe para a economia. Portanto, quando nós dizemos que estamos já no início, não estamos nas portas, já estamos no início de uma grave crise energética, estamos mesmo. E a crise energética põe-se a 2 níveis. Primeiro que tudo, no restabelecimento dos fluxos. Mas depois há um outro elemento, é a recuperação das infraestruturas que permitem esses fluxos. E o que acontece é que, por exemplo, aqui o que foi destruído no Irão, nós já percebemos claramente, depois o Irão retaliou sobre o Qatar já disse que vai precisar de 3 a 5 anos para recuperar aquilo que foi destruído. E se o Qatar precisa com um ataque menor, imagine se hoje Donald Trump nos diz que vai atacar as instalações também do gás natural e do petróleo do Irão, ou que vai, portanto, intensificar o esforço de guerra. Eu aponto que ele diga que já tem os objetivos atingidos e que agora é com a NATO, se quiser petróleo barato, lute por ele. É o que eu penso que ele poderá dizer. Vai ser a próxima estratégia. Será a próxima estratégia. E separar-se, portanto, da posição de Netanyahu, que ontem, como nós sabemos, já disse o quê? Que ninguém convence Donald Trump. Que ninguém faz pressão sobre Donald Trump. É meia verdade. Ele faz. O problema é que Donald Trump umas vezes ouve, portanto, outras vezes não. É, no fundo, para rejeitar a ideia que tem sido veiculada por muitas pessoas de que Donald Trump, os Estados Unidos, foram arrastados por Israel. É evidente. Trump mandou primeiro falar Netanyahu, Pete Hegseth. Como eu disse ontem aqui, para lavar a face. E porquê para lavar a face? Precisamente para Netanyahu dizer, não, quem decide tudo é Donald Trump. Porquê? Verdadeiramente, ninguém é capaz de influenciar Donald Trump. Ele precisava disto para aquilo, portanto, para a sua autoestima. Mas Israel tem efetivamente essa força? Israel não tem essa força. Israel tem 2 objetivos diferentes. Um é garantir... Tem essa força de influenciar Donald Trump, de o arrastar. Conta com um apoio judaico, o lobby judaico, que é muito forte junto da administração. Todas as administrações norte-americanas e principalmente agora junto de Donald Trump dispõe de alguma influência. Só que nós percebemos que Donald Trump está ainda acima dessa influência. Significa que é arrastado mas não se entrega por inteiro. Significa que, verdadeiramente, ele não se envolve por inteiro em nada. Para poder o quê? Atribuir a responsabilidade ao outro se as coisas não correrem bem. Por isso, Pete Hegseth disse o quê? Era a medida a tomar. Pete Hegseth veio dizer, como eu disse, lavar a face de Donald Trump, face, portanto, a que Tulsi Gabbard tinha dito. Agora, o que é que acontece? No mesmo dia, fala Netanyahu para reforçar essa ideia de que Trump é intocável, de que Trump é magnânimo, de que Trump é o verdadeiro líder e que é alguém que sabe o que está a fazer. Isto significa o quê?
é tentar claramente afagar a autoestima de Donald Trump, no sentido de quê? Dele não sair tão rápido quanto isso do conflito, de maneira a que Israel consiga o segundo dos seus objetivos. Qual foi o primeiro? O primeiro dos objetivos foi tentar limitar o poderio nuclear e balístico do Irão. Esse está, grosso modo, atingido. Qual era o segundo? Era Israel tornar-se a potência dominante na área. E esse não está longe de estar conseguido. Porquê? Nós percebemos que o Líbano está a resistir através do Hezbollah, percebemos que o Irão está a resistir e, atenção, a Arábia Saudita não está minimamente interessada em ver Israel como o líder do mundo do Médio Oriente.